E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto muito interessante que eu não falei ainda e que tem a ver com a natação em algumas habilidades muito interessantes, que é o tema da dominância lateral ou da lateralidade. Esse assunto acabou me vindo à mente porque recentemente eu fiz no meu Instagram uma postagem falando do posicionamento dos pés do nadador no bloco de partida. Então a gente tem que falar um pouquinho nisso, né? Sobre o pé dominante, o pé de apoio dominante, o outro pé, etc e tal. E eu resolvi falar um pouquinho disso, né? Então vamos começar pela definição. O que é dominância lateral ou lateralidade? A gente chama de dominância lateral esse fenômeno neuromotor no qual o indivíduo manifesta uma preferência ou uma facilidade maior por fazer certas habilidades com uma das mãos em detrimento da outra, com um dos pés em detrimento do outro, ou com um dos olhos em detrimento do outro. Tem basicamente essas três dominâncias, né? Os pesquisadores estudam algumas outras, mas as mais importantes são essas três. Com as mãos, com os braços, com as pernas, os pés e com os olhos. São as principais dominâncias que tem. Agora, reparem que assim, uma das mãos vai ter a preferência, vai fazer os movimentos mais refinados, movimentos mais hábeis, mas não é que a outra mão não faz nada. Quando o indivíduo escreve, o indivíduo apoia o papel com a sua mão esquerda e escreve com a direita. Se ele for apagar, a mesma coisa, ele apoia, passa a borracha, né? Faz isso. Quando você corta pão, você segura o pão com essa mão e corta com esse aqui. Até faz movimentos assim ao contrário às vezes, né? Faz esse tipo de coisa. Então, a outra mão, a mão não dominante, ela participa de maneira coordenada e até de uma maneira relativamente sofisticada. Agora, quem tem a preferência, quem executa a principal função, quem é o ator principal, é a mão onde o indivíduo tem a dominância lateral ou a sua lateralidade. A outra funciona como coadjuvante, está funcionando sempre, está sempre ajudando, coordenando-se com a outra mão, com o outro pé ou com o outro olho, mas sempre tem uma mão. Aliás, tem coisas muito difíceis da gente definir dominância lateral. Quando a gente vê um destro tocando violão, toca com a mão direita, mas é a mão esquerda que faz os acordes. Qual mão tem que ser mais hábil? E um pianista, que duas mãos, qual é mais hábil? Normalmente a mão direita faz a linha melódica do solo e a mão esquerda faz os acompanhamentos. Via de regra, em teclados é assim, né? Via de regra. Mas a outra mão também tem bastante habilidade, né? Bastante habilidade. Instrumentos em geral, né? Quem toca sax, a mesma coisa. O chaveamento é feito com ambas as mãos, né? Enfim. Então, não é que a outra mão, a mão que não é da preferência, o pé, não faça nada. Faz, mas não é a parte mais hábil, a parte principal. Não é o protagonista principal daquela habilidade em especial. Essa lateralidade, essa dominância lateral, ela se consolida em torno de 6 a 8 anos de idade. Antes, ela já vem se manifestando. Essa dominância lateral já vem se manifestando gradualmente na vida da criança, no seu cotidiano, nas tarefas e habilidades nas quais ela se envolve, mas ela se consolida mesmo por volta de 6 a 8 anos. E os pesquisadores dizem que há mais dúvidas do que certezas, do que consensos, né? Então, nenhuma teoria sozinha consegue explicar a lateralidade. Eles estão estudando isso já há muitos anos e ainda não chegaram a um consenso. O que eles sabem é que tem uma carga genética muito grande nisso. Ou seja, o indivíduo no seu desenvolvimento embrionário, muito provavelmente o córtex motor esquerdo dos destros se desenvolve de uma maneira diferente e o indivíduo vira um destro. Ele faz tudo com a mão direita porque o seu córtex motor esquerdo é mais desenvolvido. Os nossos córtex motores funcionam de maneira cruzada, né? E no caso dos canhotos, o córtex motor direito se desenvolve de uma maneira diferente e o indivíduo acaba se transformando em um canhoto. Isso acontece, com certeza acontece, existem estudos com relação à transmissão disso de pai para filho, essa coisa toda. Mas isso não define, só isso não define. Existem aspectos culturais, existem aspectos psicológicos, existem outros aspectos
que tornam a lateralidade um fenômeno muito complexo. E é exatamente essa complexidade que faz com que nós, professores, pais, educadores, tenhamos a seguinte responsabilidade de respeitar a lateralidade. No seguinte sentido, deixar a criança vivenciar um lado e o outro e deixar que ela vá gradualmente usando o lado que ela acha mais fácil. Deixa experimentar de um lado, deixa experimentar de outro e deixa ela usar gradualmente o lado mais fácil. Pode ser que se ela se transformar num canhoto, por exemplo, nós vamos ver depois que a porcentagem de canhoto é relativamente pequena, a criança vai ter mais dificuldade, vai sofrer com isso e tal. Mesmo assim, a gente não deve forçar um canhoto, por exemplo, a escrever com a mão direita. Porque um dos consensos que os pesquisadores têm é que quando você força isso, você causa problemas muito grandes, muito grandes. Você causa problemas em aprendizagem, você causa problemas com relação à leitura do indivíduo, problemas de dislexia, problemas de aprendizagem, perturbações afetivas, aparecimentos de sincinesias, que são movimentos espontâneos que a criança não tem controle. Ou seja, há um problemão se você começar a forçar a criança a fazer uma coisa e não fazer outra. Por mais que as pessoas considerem muitas vezes ter um filho canhoto, porque vai ter dificuldade de achar tesoura, abridor de lata, aquelas coisas, né? Por mais dificuldade que ela tenha nisso, isso é muito ruim com relação ao crescimento e desenvolvimento dela. Deixem a criança, deixem ela experimentar ambos os lados e deixem ela usar o lado mais fácil. E isso é complicado, viu? Porque, veja, existem pessoas que têm lateralidade cruzada. O que é isso? O indivíduo ele é destro para o braço, por exemplo, escreve com a mão direita, faz tudo com a mão direita. Mas na hora de jogar futebol, chuta melhor com a esquerda. Acontece. E pode acontecer outras coisas. Tem gente que é ambidestro, consegue fazer tudo bem com as duas mãos, mas na hora de chutar, na hora de jogar bola, é destro puro, por exemplo, né? Então, enfim. Então, veja que isso varia na população, né? Do ponto de vista epidemiológico, isso varia muito, a gente nunca sabe se o indivíduo é destro, canhoto, é ambidestro, etc. e tal. Mas dentro do mesmo indivíduo pode ter variações. O indivíduo na parte superior do corpo, nos braços, é uma coisa e na parte inferior é outra. Pode acontecer. Então é muito complexo a gente querer definir isso. É melhor nós facilitarmos, nós educadores, pais, professores, facilitarmos essa identificação por parte dos nossos filhos, dos nossos alunos e permitir que as coisas evoluam de maneira natural. É mais fácil que a gente faça dessa forma, ok? E eu vou trazer aqui agora os resultados. Vocês sabem quantos por cento da população é destra, quantos por cento é canhoto? Vocês não sabem? Eu peguei, olha, cada pesquisa fala uma coisa, porque as pesquisas são muito diferentes, têm metodologias diferentes, usam testes motores diferentes, fazem tratamentos de dados estatísticos de maneira diferente e tal. Mas eu peguei assim, em média, peguei uma pesquisa que foi feita, se não me engano, na Ásia aqui, e eles chegaram à seguinte conclusão: 46% das amostras são destros completos. O indivíduo é completamente destro, faz tudo com o lado direito. O lado direito para ele é melhor. Como eu, por exemplo, eu sou destro, né? Eu estou nesses 46%, é quase a metade da população mundial, pensa, é quase a metade. Só que 29%, quase 30%, bastante gente, né? É ambidestra, tem lateralidade indefinida. Faz coisa com a mão, faz coisa com a outra, né? Chuta com um pé, mas na hora de dirigir carro prefere fazer de um outro jeito, entendeu? Quer dizer, tem habilidades diferentes com os pés, com os olhos. Os olhos, na hora de você fazer mira, você fecha o olho direito ou fecha o olho esquerdo para fazer pontaria? Como é que você faz? Então 29% são ambidestras. 17% apresentam o que se chama de lateralidade cruzada, aquilo que eu falei, parte superior do corpo, os braços podem ser destros e a parte inferior, o indivíduo é canhoto, ou vice-versa, lateralidade cruzada, né? E 8% apenas são canhotos. Então os canhotos da população não chegam a 10%.
Veja, por isso que outro dia eu vi, tem lojas especializadas, eu fiquei sabendo outro dia, lojas especializadas em coisas para canhoto, aquilo que eu falei, tesoura, abridor de latas, instrumentos musicais. Você sabe que o instrumento musical, o encordoamento do violão, por exemplo, para o canhoto, ele tem que inverter as cordas, né? Os bordões têm que vir para cima e as cordas mais finas têm que ir para baixo, tem que inverter. Mas é aquilo que eu falei, eu já vi muito canhoto que, para poder usar os outros instrumentos que os colegas destros usam, ele é canhoto, mas ele se acostumou a tocar o violão, essa habilidade específica, ele se acostumou a tocar como se fosse um destro. Complicado, né? Complicado. Mas as proporções, via de regra, são esses: 46% destro completo, 29% ambidestros, 17% tem lateralidade cruzada, são 4 categorias, e 8% os canhotos completos. Agora, eu estou falando isso tudo e não falamos da natação? Não, vamos falar da natação. Quais são as habilidades em natação que a gente tem que favorecer com que os nossos alunos façam uma escolha de lado? Os alunos vão ter que fazer uma escolha de lado. São habilidades que têm que ser feitas para um lado, né, e eles vão precisar ter essa escolha. E a gente tem que entrar nesse esquema de favorecer, de oportunizar para os nossos alunos vivenciar essas coisas. Quais são? A primeira é a mais óbvia, acho que todo mundo já pensou aí, que é a respiração lateral do crawl, né? O indivíduo vai respirar para o lado direito ou vai respirar para o lado esquerdo, né? Normalmente os destros respiram para o lado direito, fazem a fase de apoio com a mão esquerda, respiram para o lado direito. Via de regra é isso. Mas é aquela história, eu já vi destro que prefere respirar para o lado esquerdo. Eu tenho um aluno aqui, dei aula para ele outro dia. Eu falei, mas você não é destro? Você não faz tudo com a mão direita? Por que você respira para o lado esquerdo? Professor, porque eu acho mais fácil. O que eu vou dizer? O que eu vou dizer para o aluno? Continua fazendo para o lado que você acha mais fácil. Então essa é a principal habilidade. E essa habilidade tem aquela briga, você já deve ensinar o crawl logo de cara com a respiração bilateral ou não. Eu tenho vídeos aqui no meu canal que é onde eu já me posiciono a respeito disso. Eu acho que no primeiro momento você deve respeitar a lateralidade do aluno, ensinar só para o lado mais fácil e deixar a respiração bilateral para uma fase posterior. Respiração bilateral, para mim, é um conteúdo mais avançado, para ser desenvolvido um pouco mais à frente, alguns meses, um ano à frente. Não logo que você está ensinando, no beabá do nado crawl, começando o nado crawl, respirar para o lado fácil. É a minha opinião. Mas tem outras 3 habilidades, 3 oportunidades em que você vai ter que fazer essa escolha. A segunda, eu já dei um spoiler aqui, né? Que é falar sobre os posicionamentos dos pés no bloco de partida. O bloco de partida, desde 2009, ganhou aquele anteparo posterior, e o nadador tem que pôr o seu pé dominante à frente, na beirada do bloco, na borda do bloco, segurando a borda do bloco, como eu falo, que nem passarinho no galho, segurando a borda do bloco, e o seu pé mais fraco coloca no anteparo, o pé mais forte fica à frente, que é o que vai suportar o maior peso e vai dar o maior impulso para o nadador. Normalmente os nadadores destros colocam o seu pé esquerdo na frente, o pé esquerdo é o pé onde eles têm mais apoio, o pé hábil é o direito, mas o pé mais forte é o pé esquerdo. Então os destros colocam o pé esquerdo à frente, normalmente é isso. Agora, fala para o aluno experimentar de um lado e do outro que ele sente melhor, ele tem que fazer essa escolha, porque um pé tem que ficar na frente e o outro tem que ficar sobre o anteparo. Essa é a segunda habilidade da natação, onde a gente tem que definir a dominância especificamente com aquele aluno, com aquela habilidade, deixar ele experimentar e resolver isso. Mas tem mais 2 outras habilidades. Quais são? São as habilidades da virada. As viradas do nado peito e do nado borboleta são aquelas viradas em que o nadador exige-se que ele encoste as 2 mãos na borda e ele tem que virar ou para o seu lado esquerdo ou tem que virar para o seu lado direito. Então, se ele vira para o lado direito, ele está apoiando a mão esquerda na parede para fazer esse giro para a sua direita. Ou o contrário, ele tem que fazer essa escolha, né? Ele tem que definir se ele vai fazer o giro para um lado ou para o outro. Deixa ele experimentar e resolver. E tem uma última habilidade que vocês talvez tenham escapado à sua observação, que é exatamente, mesmo nas viradas do crawl e do costas, que ficaram muito semelhantes agora, aquela virada de cambalhota, virada de cambalhota, o nadador vai nadando, faz a cambalhota e sai.
Mas na hora que o nadador faz a cambalhota, que ele passa as pernas e as pernas tocam uma parede, no toque da parede para o empurro, o nadador tem que estar de lado. Ele estabelece um decúbito lateral, com os pés apoiados, ambos os pés apoiados na parede, e ele faz o impulso saindo lateralizado, saindo com um dos lados para baixo, o outro lado para cima, sai lateral e depois ele faz um meio giro no eixo longitudinal para sair fazendo o seu deslizamento, o nado submerso, e continuar o nado. De que lado ele vai cair? De que lado? Ele vai cair desse lado ou ele vai cair desse lado assim? Também o nadador deve experimentar de um jeito, deve experimentar de outro. Deve ser oportunizado a ele que faça essas escolhas. Então veja, a natação tem 4 habilidades importantes, né? Uma que tem a ver com toda a natação, que é a respiração lateral do crawl, que é básico, absolutamente básico, e 3 habilidades que tem a ver com a natação competitiva, que é a definição do posicionamento de pés no bloco de partida e definições com relação aos movimentos nas viradas dos nados, seja na virada dos nados simultâneos, se vai virar para um lado ou para o outro, seja na virada dos nados alternados, se vai cair na cambalhota do lado direito ou do lado esquerdo. Então, para nós que trabalhamos com natação, conhecer um pouquinho disso e saber exatamente qual é a nossa conduta na hora de ensinar isso, é muito importante mesmo para a gente facilitar a vida do nosso aluno e não prejudicá-lo, né? Não ficar forçando um lado que na verdade pode não ser o lado hábil dele. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vocês já tinham pensado nisso? Como é que vocês agiam aí? Meus colegas, como é que vocês agiam na hora de ensinar a respiração lateral, na hora de ensinar as viradas, na hora de ensinar o posicionamento do bloco? Como é que vocês agiam? Conta aqui, conta aqui. Façam um triplo C, curte, compartilha e comenta. Qualquer curtidinha, né? Qualquer comentário, comenta, conta a sua história, a tua vivência como professor, tua vivência como nadador, tua vivência como atleta, né? Como é que foi a tua vivência? Quando você aprendeu? Como é que você viveu isso, né? E compartilha, manda esse vídeo para os seus colegas, bicho d'água, os nadadores, né? Porque quanto mais vocês fizerem isso, mais vocês ajudam na divulgação dos nossos vídeos aqui. E continue mandando para cá sempre as suas sugestões, porque vocês já sabem que aqui nesse canal as melhores viram vídeo. Tchau!